As leituras deste maravilhoso 14º domingo do tempo comum sono um convite para tomar posse com alegria, com ousadia do nosso chamado profético. De fato, cada um de nós pode escutar como que dirigidas para si as palavras da primeira leitura do profeta Ezequiel. Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Temos que nos levantar. Temos que realmente assumir o chamado profético que Deus dá a cada filho por ser batizado. E continua a leitura. Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes que se afastarão de mim. Sim, mesmo na frente de pessoas que não acolhem o chamado de Deus, nós precisamos permanecer fiéis. E por isso o Senhor acrescentará, quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Sim, cada um de nós, como batizado, é chamado para ir e anunciar e testemunhar a vida de um Deus que nunca desiste dos homens, mesmo quando eles são rebeldes, obstinados. Não podemos olhar, então, para as nossas origens, nem para as nossas fraquezas, como escutamos na segunda leitura, nem para o julgamento das pessoas, como escutaremos depois no Evangelho. Não podemos deixar que o condicionamento social nos impeça de assumir o nosso chamado. Temos que olhar para a graça de Deus. Como dizia São Francisco, eu não sou aquilo que os outros pensam que eu seja, eu sou o que Deus pensa que eu sou de verdade. Na segunda leitura, tirada da segunda carta aos Coríntios, São Paulo nos convida a confiar exatamente na graça de Deus, pois, como escutamos, é na fraqueza que a força se manifesta. Quer dizer, não apenas os outros podem condicionar o nosso chamado, a nossa escolha, a nossa adesão a esta vocação maravilhosa que temos como batizados, mas muitas vezes o demônio tenta nos desanimar a partir das nossas fraquezas. E por isso, São Paulo diz no final da leitura, por isso de bom grado eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. É porque me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias sofridas por amor de Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, então que sou forte. Sim, nada pode nos separar do amor de Deus. E é São Marcos que no capítulo 6 do seu Evangelho nos apresenta também a rejeição de Jesus como profeta na sua própria pátria. Muitas vezes escutamos dizer ninguém é profeta em pátria e vem exatamente deste episódio da vida de Cristo, que hoje a liturgia nos convida a meditar juntos. Vamos lendo. Naquele tempo Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que escutavam ficavam admirados e diziam, de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não podia fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Muito bem, esta rejeição de Jesus, que é profeta, sacerdote e rei por excelência, nos ensina e nos ajuda a entender como precisamos vencer 3 tentações. Interessante que no Evangelho se fala 2 vezes de admiração. Primeiramente, o povo de Nazaré que fica admirado com Cristo. Reconhecem os dons que ele tem como profeta e os milagres que ele opera como ungido do Senhor. Mas mesmo assim, eles não entendem como isso seja possível. E por outro lado, Jesus fica admirado pela falta de fé deste povo. Incrível, porque eles não reconhecem Cristo porque o conhecem, ou melhor ainda, porque pensam de conhecê-lo. Como realmente
O julgamento nos impede de abrir-nos à graça do Senhor. Então vemos 3 tentações, que são as nossas também. Primeira tentação: identificar a pessoa com seu passado, com a sua história, com as suas raízes. Como se Deus não pudesse tirar das pedras, como lemos na palavra, os filhos de Abraão. Nós queremos identificar sempre as pessoas, limitando-as. Por exemplo, na referência ao seu trabalho, não é ele apenas um marceneiro. Não é ele que fez o cabo, por exemplo, da minha enxada, dizia o povo daquela pequeníssima cidade de Nazaré, onde todo mundo se conhecia. É interessante que nós escutamos sempre no Evangelho que de Nazaré não podia vir nada de bom. No primeiro capítulo de São João, são palavras de Natanael quando conheceu Jesus. Bom, e quantas vezes nós identificamos também as pessoas com o seu parentesco, não é ele o filho de José, não damos o nome da pessoa, ainda mais Jesus é considerado filho de Maria, que nem de José, porque o povo de Nazaré sabia contar até 9, aquele parto deixou sempre uma incógnita, uma dúvida, provavelmente um julgamento, de que aquele casal não fosse um casal muito sério, e que Maria ficou grávida antes das núpcias. E ainda se fala dos parentes, os irmãos, as irmãs, que sabemos que são os primos, que moram com eles. Praticamente Jesus nasceu, cresceu no meio deste povo. Quem sabe, sem dúvida, os cidadãos de Nazaré viram Jesus na sua infância, na sua adolescência, em todas as etapas da sua vida como uma pessoa normal. E de fato Jesus permaneceu em Nazaré, submisso aos pais. Como lemos no Evangelho de Lucas, provavelmente mais ou menos por 30 anos, uma vida normal. Qual é a tentação? A grande dificuldade é não acreditar no bem da pessoa, no bem do irmão, mas identificar a pessoa com estas dimensões dos parentes, da pátria, da profissão. Estas dimensões que às vezes ficam como uma teia de aranha que nos impede de voar, de olhar para o alto, para o nosso chamado, esquecendo-nos que Deus pode fazer em nós muito mais daquilo que podemos pensar ou desejar. Segunda tentação: deixar-se condicionar e distrair pelos comentários das pessoas, coisa que com Jesus claramente não acontece, mas na nossa vida, quantas vezes o demônio usa palavras de maldição para nos castrar, para cortar as nossas asas, para nos impedir de voar altos. Vivemos, de fato, numa sociedade que faz uma contínua lavagem cerebral através dos meios de comunicação, para destruir, por exemplo, a imagem da igreja, a imagem de Deus e, consequentemente, a nossa própria imagem. E precisamos ter muito senso crítico para perceber que todas as ditaduras, seja comunistas que nazistas, assim como seja o consumismo que o comunismo, no fundo são 2 braços do mesmo anticristo, do materialismo, que quer reduzir o homem à matéria, enquanto nós não somos apenas a nossa realidade biológica, somos filhos, somos amados, resgatados, temos uma dignidade imensa. E é interessante que quando São Paulo fala da batalha espiritual em Efésios, no capítulo 6, dá como primeira arma desta armadura que a palavra nos dá para vencer as ciladas dos espíritos malignos que se acham nas regiões celestiais, exatamente o cinturão da verdade. E o que é o cinturão da verdade? É que a nossa verdade não está em nós, nem naquilo que os outros pensam de nós, nem no nosso passado. A nossa verdade está na declaração de amor de um Deus, deste Cristo Jesus que deixou o céu para tornar-se homem e morreu na cruz e foi desfigurado por nosso amor, carregando os nossos pecados, toda a nossa iniquidade, toda a nossa enfermidade, para manifestar o imenso amor de um Deus que transforma os pecadores em santos e que nos torna novas criaturas na sua infinita misericórdia. A verdade é que Deus continuamente diz para nós o que disse para o seu Filho: Tu és o meu Filho amado, em ti encontro toda a minha alegria. Nós somos a alegria de Deus. Nós somos, paradoxalmente, a glória de Deus. Sim, a glória de Deus é o homem vivente que assume a sua dignidade de Filho amado, redimido pelo sangue do Cordeiro. E aqui a última, a terceira tentação: não crer no bem que está em nós, a tentação que está em nós mesmos.
E de fato existe, dizem os psicólogos, nesta geração em particular, uma tentação particular, uma tentação à tristeza. Como se fosse comum para os jovens do nosso tempo ter uma triste imagem de si. Enquanto a nossa geração passada, diz o nosso amigo Fábio Rosini, tinha mais uma postura de arrogância, com o desejo de mudar o mundo, com este instinto de revolta. Nós vemos hoje, talvez por causa desta poluição de notícias, de palavras dos meios de comunicação, a tentação de uma geração que se torne massificada e que experimente como uma impotência interior. E a tentação, por isso, de fugir através da distração de tantas informações a um caminho formativo que me mostre todos os valores que eu carrego e toda a alegria que só o chamado de Deus pode despertar no meu coração. Tomar posse do meu chamado à santidade e como Cristo e com Cristo poder ter sonhos grandes. Então preciso livrar-me, por exemplo, dos rótulos, aqueles apelidos da infância que de repente as pessoas que moraram comigo, que viveram comigo, que cresceram comigo, colocam na minha vida e que como teias de aranhas, repito, nos impedem de voar. Pessoas que de repente nos consideram moleque ou que nos viram como irresponsáveis, ou como noias, ou como os melhores, os mais inteligentes, ou, ao contrário, como coitado, bom para nada, fracassado. Mas como São Francisco, que foi considerado louco pelos seus contemporâneos, que foi considerado irresponsável pelo seu próprio pai, que o rejeitou como filho, precisamos devolver a nossa roupagem antiga, a roupagem do passado. Ele se despojou das suas roupas, devolveu para o pai, era considerado o palhaço de Assis antes nas festas, e rótulos que nos sufocam. E foi assim que, libertando-se do próprio passado, se tornou aquele santo extraordinário que hoje gerações e gerações admiram, pois mudou a história da sua cidade e a história da igreja, reformando-a passo a passo, com tantas pequenas escolhas que se fixam na eternidade. Como dizia São João Paulo II, nós precisamos entender: eu não sou a soma dos meus pecados, nem sou o meu passado, não me identifico com tudo isso. Eu sou todo o amor de Deus por mim e a capacidade que Deus me dá de poder dizer sim ao meu chamado. É interessante que no final do Evangelho lemos que Jesus ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes. Sim, aqueles que se sentiam doentes, aqueles que reconhecem a própria doença e que não se apresentam com orgulho e arrogância, são aqueles que podem perceber, acolher e aproveitar da graça de Deus. E Jesus os curou, impondo-lhes as mãos. Se admirou Jesus, como dissemos, com a falta de fé dos seus contemporâneos e percorria, porém, os povoados das redondezas, ensinando, quer dizer, ele não parou nisso, não parou na dificuldade. Este é o convite para todos nós. Mesmo que não nos acolha, mesmo que não nos compreenda, mesmo que nós mesmos às vezes possamos duvidar da nossa grandeza e do grande sonho que Deus tem sobre a nossa vida, mesmo que possamos ter a tentação de identificar-nos apenas com a nossa profissão, precisamos entender e tomar posse de uma verdade. Eu sou muito mais do que um marceneiro, por exemplo, um estudante, uma mãe de família, um empresário. A minha grandeza está no batismo. É pelo batismo que eu sou chamado a ser profeta, sacerdote e rei. E sou chamado à santidade, pois, como sempre dizia a Madre Teresa de Calcutá, a santidade não é o privilégio de alguns, é realmente um dever para todos nós. Precisamos despertar do sono, de uma sonolência interior, de uma ambiguidade interior. E através da palavra, como aconteceu para Nivaldo, que era chamado de Bequinho, escutar o Senhor que lá no caso dele, no profeta Isaías, no capítulo 45, dizia: eu te conheci, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Ele não tinha pai nesta terra, nunca conheceu seu pai, mas ele conheceu o Pai do céu. Pois Jesus disse justamente: não chame ninguém de pai nesta terra, um só Pai, aquele que está no céu. E foi assim que Nivaldo, deixando uma vida de pecado, a vida do crime, se tornou o primeiro missionário da Aliança de Misericórdia. Isso Deus quer fazer em cada um de nós, despertar em nós o bem, aquele chamado maravilhoso que às vezes está como que encoberto por uma cinza,
mas soprando na brasa do Espírito, Ele vai acender em nós novamente toda a força que Ele deseja manifestar em nós, para que todos percebam que esta obra não é das criaturas, mas é exatamente do Senhor. Que o Senhor te abençoe neste domingo e te dê a graça de viver plenamente a alegria de um chamado à santidade. Um bom domingo para todos.